Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Despertar do Ser, à nossa página no Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Para quem não me conhece ainda, eu esqueço muito de me apresentar a cada lição que eu faço aqui, porque eu já estou meio que, sei lá, me sentindo muito em casa com vocês já, como se vocês me conhecessem. Então, mas para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari. Eu sou terapeuta e estudante de um curso em milagres e o objetivo desse canal é a gente estudar juntos, a gente seguir nessa jornada de volta para casa, de volta para consciência do nosso verdadeiro ser juntos, porque a gente não consegue fazer esse caminho de volta para casa sozinho, porque mais uma vez todos nós somos uma só mente e quando falta um fragmento, o retorno não é completo. Quando falta uma gotinha do oceano, o oceano ainda não está íntegro. Então a gente precisa voltar juntos, sim. E aí, meus queridos, para quem está acompanhando essas lições, eu quero dizer para vocês que ontem, na lição 122, que falava do perdão muito profundamente, Jesus primeiro nos fez ver a parte feia, a parte dolorosa que está no nosso inconsciente, as sombras de ódio e de raiva que a gente carrega no nosso inconsciente que a gente não sabe. A gente só está entrando em contato com isso porque Jesus está nos apresentando o conteúdo do nosso inconsciente. Então, toda a culpa, toda a raiva, todo o ódio contido na nossa mente, Jesus mostrou pra gente ontem naquela lição. E eu tenho que contar pra vocês assim, ó, eu entrei muito profundamente em contato com esse ódio, com essa raiva, que hoje em dia eu já consigo reconhecer, que no passado não reconhecia e que no início dos estudos com o curso em milagres eu também não conseguia reconhecer. Lembra que eu conto para você sempre que eu só ouvi uma voz que dizia: segue, não desiste, que tudo vai fazer sentido lá na frente. Mas eu não conseguia ver. Eu mal conseguia ver o degrau da escada onde eu estava no momento. Adiante eu não conseguia ver nada. Nem muito menos ter consciência dessa culpa inconsciente, dessa raiva e desse ódio, dessas sombras que a gente carrega, né? Que a gente, na verdade, deu realidade para elas e acredita nelas, mas estão inconscientes. Então, a gente só vivencia experiências, a gente sofre os efeitos de tudo que está nesse inconsciente, mas a gente não sabe de onde vem. Como aquilo que a gente está no meio de um tiroteio e não sabe de onde é que está vindo a bala, sabe? Então, foi bem profunda a lição de ontem. Quem não assistiu ainda, antes de assistir a de hoje, a 122, é importante que assista a 121, porque primeiro a gente precisa olhar para as sombras, com Jesus, com o Espírito Santo, nunca sozinhos, porque a gente não dá conta de olhar sozinho. Eu enfrentei muito medo, as sombras foram fortes, mas eu fui junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, olhar cada canto escurecido do meu inconsciente que me fazia entrar em contato com raiva, com ódio, com culpa, com medo. Aquela parte que ele falava assim de que como a gente acredita que a gente é assassino de Deus, como a gente acredita que separou de Deus, que destruiu o céu e que assassinou Deus. A gente está sempre achando que o mundo lá fora quer nos destruir também, quer nos assassinar também. Então essa parte pegou muito forte comigo ontem, assim, realmente eu tive que ir muito fundo de mãos dadas com Jesus e com o Espírito Santo para aguentar, assim, sabe? Para que eles pudessem,
para que eu permitisse que eles me mostrassem que aquilo tudo, todas aquelas imagens eram inventadas, eram ilusões. Mas a gente ainda tem muito que caminhar, né? Muitos degraus para subir de volta, né? Porque a gente desceu essa escadaria abaixo aí porque resolveu confiar no ego. E agora a gente tem que subir essas escadas acima, sair dessa lama que a gente tá, fazer o retorno, né? Mas também queria dizer para vocês que primeiro eu precisava dizer isso, né? Que essa lição 121 foi realmente para a gente olhar lá para dentro do nosso inconsciente, para nossas sombras, para toda a feiura que o ego faz a gente acreditar que a gente tem, que a gente é. Porque hoje aí Jesus começa a centrar o perdão na parte positiva, né? Mas é longa também essa lição, então eu vou procurar não ficar fazendo muito comentário para eu ver se a gente consegue fazer toda a lição num vídeo só, tá? Mas são 10 páginas. Nosso querido professor Ken aprofunda bastante pra gente aqui, então vamos lá, gente, vamos fazer aquela respiração mais profunda. Vamos se conectar com Jesus, com a nossa mente certa, com o Espírito Santo. Nos colocar em total disponibilidade de aprender, de agora ver a luz e não ter medo da luz, porque, como ele disse na lição de ontem, a gente tem medo da escuridão, mas a gente tem ainda mais medo da luz. E hoje ele vai nos colocar em contato com a luz. Então, vamos entrar para dentro dessa sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, com toda a nossa disponibilidade total. Esquecer esse mundo lá fora da mente, voltar para a mente. Esquecer esse mundo que é totalmente sem mente e nós vamos voltar para a nossa mente certa, para absorver tudo que Jesus vai falar para nós aqui, que o professor Ken vai falar para nós aqui, estabelecendo a meta da paz para que a gente termine essa aula mais leves, mais libertos, mais prontos, um passo mais pronto, alguns degraus mais prontos para o despertar desse sonho. Vamos lá? Então, a lição 122 de Um Curso em Milagres diz, a primeira frase, a ideia principal da lição: o perdão oferece tudo o que eu quero. E o nosso professor Ken introduz, falando exatamente o que eu estava falando para vocês, que essa lição e as poucas que se seguem estão centradas em temas positivos. Perdão aqui, nessa lição, depois gratidão, depois unicidade, perdão novamente e amor. Num curso em milagres, alcançar o que é positivo é conseguido através do desfazer do que é negativo. Como já começamos ontem na lição 121, também relacionado ao perdão. Com talvez o exemplo mais claro sendo na lição 126, então mais para adiante, onde Jesus contrasta o perdão com o seu oposto, o perdão para destruir, o perdão que não é verdadeiro. Ainda que o termo em si mesmo nunca seja usado, esse termo, perdão para destruir, o professor Ken diz que não é usado o termo, mas subentendido. E é isso que o professor Ken faz sempre para clarear para a gente cada lição. Tudo que está subentendido, o professor Ken vai lá e destrincha e fala para a gente, objetivamente ele está querendo dizer isso.
Ao atravessarmos as próximas 5 lições, portanto, estaremos examinando o que é positivo em termos do que a lição está desfazendo. Nessa lição, o perdão oferece tudo que eu quero. Jesus fala sobre retirarmos nossos investimentos em tudo o que pensamos querer e que vai nos trazer felicidade e paz, trocando as falsas metas do especialismo pelas verdadeiras do perdão. E é aí que começa, sabe, gente? O desfazer do ego não começou com um curso em milagres para vocês, para nenhum estudante. Um curso em milagres só chegou para a gente porque a gente já vinha fazendo esse desfazer antes de encontrar um curso em milagres. Quando a gente começa a retirar os nossos investimentos em tudo que a gente achava que queria e que podia trazer felicidade para nós aqui no mundo e que no fim a gente viu que não trouxe coisa nenhuma, ou então que você gastou a vida toda correndo atrás de determinadas coisas que nunca conseguiu, ou conseguiu, mas aí quando conseguiu viu que aquilo não era o que ia trazer. Então a gente já estava se desfazendo de tudo isso, retirando os investimentos do mundo há muito tempo antes de encontrar um curso em milagres, eu tenho certeza. Diz para mim nos comentários se não foi. A gente já vinha passando por um preparo muito antes de encontrar um curso em milagres. Tenho certeza que com todos vocês é assim. Então, esse o perdão oferece tudo o que eu quero, é isso que ele está dizendo. Ele fala da gente retirar o nosso investimento de tudo que a gente achava que queria, porque na verdade o que a gente quer mesmo é o que o perdão oferece, que é paz. O que poderias querer, agora no primeiro parágrafo da lição, o que poderias querer que o perdão não possa dar? Olha aqui o que ele diz agora. Queres paz? O perdão a oferece. Queres felicidade, uma mente serena, certeza acerca do teu propósito e um senso de valor e beleza que transcende o mundo? Queres atenção, segurança e o calor da proteção garantida para sempre? Queres uma quietude que não possa ser perturbada, uma gentileza que jamais possa ser ferida, um consolo profundo e duradouro e um descanso tão perfeito que jamais possa ser transtornado? Que poderias querer que o perdão não possa dar? E o professor Ken chega aqui dizendo pra gente que ele, aquilo que eu digo do professor Ken, ele não deixa nada subentendido, nada. Ele é direto. Então ele diz que todos diriam sim a essas perguntas, pelo menos conscientemente. O problema é que nós estamos sempre tentando atender aos nossos desejos especiais ao invés disso. Nós buscamos no mundo qualquer coisa que possa nos fazer felizes, trazer paz, oferecer segurança, acabar com nossa dor, que o mundo está muito ansioso para nos oferecer. Por um momento, as coisas aqui parecem trazer a ausência de dor, ansiedade e solidão. Pois quando conseguimos o que queremos ou precisamos, nos sentimos felizes, alegres e pacíficos. No final, entretanto, nada no mundo funciona. E só quem já se deu conta disso é que se abriu para um curso em milagres.
algo cuja percepção anuncia o início do nosso trabalho com um curso em milagres. Exatamente isso que o professor Ken quis dizer, né? No final, entretanto, nada no mundo funciona. Algo cuja percepção anuncia o início do nosso trabalho com o curso em milagres. É porque a gente se deu conta disso que a gente chegou num curso em milagres. Nós então pedimos ajuda, dizendo que tem que existir outro caminho, outro professor dentro de nós. Só então Jesus pode nos ajudar, ensinando-nos a desfazer nosso aprendizado passado através do perdão, o precursor da paz e felicidade reais. O que é o perdão, então? Jesus nos ajuda nos ensinando a desfazer nosso aprendizado passado. Desfazer nosso aprendizado passado é o perdão. Quando a gente desaprende o que a gente aprendeu, a gente perdoou. Quando iniciam o processo de perdão, os estudantes começam a perceber que isso não encerra a dizer sim a Jesus, mas em vez disso, dizer não ao ego. Primeiro a gente precisa dizer não ao ego. Como é que a gente diz? É obrigatório primeiro a gente dizer não ao ego. Dizer não, de ti eu não quero mais nada. É só assim que a gente se abre para dizer sim a Jesus. Em linhas que já examinamos parcialmente, lemos. O capítulo 21, a passagem do capítulo 21. Pois respondeste sim, sem perceber que esse sim necessariamente significa que não disseste não. Ninguém se decide contra a sua própria felicidade, mas pode fazê-lo quando não vê que isso é o que está fazendo. E se vê a tua felicidade como alguma coisa em mudança constante, agora isso, agora aquilo, e agora uma sombra fugidia, que não está ligada a coisa alguma, ele de fato se decide contra a felicidade. Isso também está totalmente ligado a que a gente não sabe o que é de nosso maior interesse, né? A constância da felicidade é nossa quando olhamos diretamente para a negação do ego sobre a constância eterna de Deus e dizemos: eu não quero mais isso. Quando o ego nega que a nossa natureza é eterna e imutável, o ego nega que somos imutáveis, portanto a nossa felicidade também, ele nega que a nossa felicidade possa ser imutável. A nossa verdadeira felicidade é imutável por causa da natureza do nosso ser, que é imutável. E quando a gente vê essa negação, é assim, é isso que a gente diz: eu não quero mais isso. Nesse ponto, para citar uma das mensagens pessoais de Jesus a Ellen, a ajuda de Deus e de todos os seus anjos vai responder. É uma passagem da parte da ausência de felicidade. Quando a gente não quer mais a negação do ego sobre a constância eterna de Deus, então Jesus nos diz: a ajuda de Deus e de todos os seus anjos vai responder a essa nossa atitude mental de eu não quero mais isso. Nossa simples, embora inequívoca decisão contra o ego, o significado do perdão, permite que a quieta gentileza e felicidade
retornem à nossa consciência. Portanto, nós realmente descansamos em paz e conforto. Mais um parágrafo da lição. O perdão oferece tudo isso e mais, né? Porque Jesus estava lá fazendo essa pergunta, que mais que poderia querer que o perdão não possa dar, né? Ele queres paz? O perdão oferece. Queres felicidade? O perdão oferece. Então, e agora ele segue dizendo que o perdão oferece tudo isso e mais. Ele brilha nos teus olhos quando acordas e te dá alegria para saudar o dia. Conforta a tua fronte enquanto dormes e repousa sobre as tuas pálpebras para que não tenhas sonhos de medo e mal, malícia e ataque. E quando acordas de novo, ele te oferece um outro dia de felicidade e paz. O perdão te oferece tudo isso e mais. Estudantes de um curso em milagres são constantemente solicitados a verem a conexão entre causa e efeito. Nossa infelicidade e culpa por termos escolhido o ego em vez do Espírito Santo. Estamos aprendendo que se queremos mudar o efeito, miséria e dor, para a felicidade e alegria, precisamos mudar a causa que está na mente. E o perdão é o nome dado ao processo pelo qual isso ocorre, mudando nossas mentes por mudarmos nosso professor. Então, quando a gente está se sentindo capaz de perdoar verdadeiramente, então isso é o sinal de que o processo está acontecendo nas nossas mentes. O processo de mudarmos de professor. Oi, Sônia. Tudo bom, querida? Essa lição tá maravilhosa, tanto quanto a de ontem. Se nós realmente formos sérios sobre querermos voltar para casa, despertando desse sonho de dor, precisamos também ser sérios sobre mudarmos a causa da infelicidade, dizendo não para a negação do ego sobre o sim de Deus. Tava especial a de ontem, né? Minha nossa. Depois tu vai ver o iniciozinho da lição de hoje, que eu fiz um comentáriozinho sobre a lição de ontem, tá bom? Depois tu olha a gravada. Isso significa que quando estamos transtornados, de novo aqui então, gente, ó, precisamos ser sérios sobre mudarmos a causa da infelicidade, dizendo não para a negação do ego sobre o sim de Deus, porque o ego nega Deus, o ego nega a verdade sobre nós. O ego nega a verdade sobre nós. Por isso ele fala que a gente deve negar a negação da verdade. E isso significa que quando estamos transtornados, entendemos que não é por quaisquer razões que pensamos, mas porque teimosamente dizemos que estamos muito melhor tendo o ego como nosso professor, mesmo que inconscientemente. Ainda afirmamos que nos agarrarmos a mágoas oferece tudo o que queremos, assim como a doença, sofrimento e dor, porque afinal de contas, inconscientemente a gente quer se punir, né? Para que Deus não nos puna. Precisamos acreditar nisso porque ainda o escolhemos. Nós continuamos zangados e julgadores com coisas insignificantes. Oh, meu Pai! Imploramos a satisfação daquele único relacionamento especial, glorioso. É por isso que não estamos em paz. A gente não quer largar a mágoa de jeito nenhum. Não importa se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande.
ela nunca é justificada. A gente já viu isso, Jesus já nos ensinou isso em outras lições anteriores também. Que a raiva nunca é justificada. Mas o ego dá todas as justificativas possíveis e mais para dizer que a nossa raiva, que a nossa mágoa é justificada e ponto. E que é injusto a gente desistir de ter raiva, ódio e julgamento, né? Por causa do que o outro nos fez. Mais uma vez, se quisermos a felicidade real, precisamos escolher o perdão. É quase que uma fórmula matemática, né, gente? É quase como uma fórmula matemática. Enquanto a gente não escolhe o perdão, ninguém é liberado. Não é só o outro que não é liberado. Porque a gente acha que é injusto agora simplesmente do nada apagar, fazer de conta que nada aconteceu. Total, né? Um curso em milagres diz que o irmão nada fez, que eu tenho que perdoar o irmão pelo que ele não fez. Mas a questão toda é que, assim, em última instância, a gente não está só não liberando o irmão, a gente não está se liberando para ser feliz. Simples assim. Se quisermos a felicidade real, precisamos escolher o perdão. Simples assim. Pelo fato de a maioria de nós, a maior parte do tempo, não estar feliz, escolhemos as mágoas, afirmando a contraparte do ego a essa lição. Pensamentos de ataque, doença e dor oferecem tudo o que queremos. O que a parte doente da nossa mente quer, né? E admitir isso é a honestidade que Jesus nos pede. E isso também é um processo. A gente admitir que a gente está procurando tudo que vai nos levar para infelicidade, para dor e para o sofrimento. Porque normalmente a gente vai dizer que não, que a gente busca é a felicidade, a paz, a alegria. Mas o efeito, qual é o efeito? O que a gente experiencia? Tudo ao contrário. Então, peraí, alguma conta nessa matemática não está dando certo. Porque se eu busco paz, eu faço tudo para ter paz, para ser feliz, para ser alegre, tudo que eu faço é a busca pela felicidade. Mas o que vem para mim não é felicidade, não é paz, não é alegria. Então, vamos fazer a prova real aí, como eu estou ensinando para a filha agora na matemática. Vamos fazer a prova real aí, que essa conta não está dando certo, não. Então, admitir isso é a honestidade que Jesus nos pede. Entender que nós conseguimos o que queremos e que não podemos atribuir nossa infelicidade a nada mais do que a nossa escolha. O próximo parágrafo provê uma declaração mais clara sobre o perdão. Ele não faz nada positivo, mas remove o negativo. E a gente já viu que para que a gente encontre o positivo, a gente precisa primeiro tirar o negativo, para abrir espaço. Dizer não para o ego, para depois dizer sim para Jesus. Então, o perdão não faz nada positivo, mas remove o negativo e pronto. O que resta? O nosso ser perfeito. Nós já vimos como o perdão expressa o ato de darmos um passo atrás com Jesus para olharmos através dos seus olhos para nossos egos. Nossa, eu tive que fazer muito esse exercício ontem, depois daquela lição. Esse olhar sem julgamento, impossível sem o gentil amor de Jesus ao nosso lado. Permite que os véus da culpa, dor e miséria sejam erguidos. Erguidos assim como que fosse, sabe, aquela cortina no final da apresentação do teatro? Sobe as cortinas do que é ilusório, só resta a verdade. Assim lemos, de novo na lição.
O perdão permite que seja erguido o véu que esconde a face de Cristo daqueles que olham para o mundo com olhos sem perdão. Permite que reconheças o Filho de Deus e limpes a tua memória de todos os pensamentos mortos, para que a lembrança do teu Pai possa surgir no limiar da tua mente. Os pensamentos mortos são os pensamentos do ego, que nos torturam, nos dizem que a gente é mau, que a gente é pecador, que a gente não merece a felicidade, que a gente não é santo coisa nenhuma. Nossa, quanta arrogância achar que eu sou santo. Então, esses são os pensamentos mortos, os do ego, como os que encobrem nossa individualidade e especialismo, nutrindo o pecado, culpa e medo e abraçando as projeções desses pensamentos nos outros. Tudo isso serve como véus que mantêm a memória de Deus oculta em nossas mentes. O leitor pode se recordar da nossa discussão sobre o obstáculo final à paz, o medo de Deus. O que desfaz esse medo de Deus e restaura a lembrança do Pai à nossa consciência é o perdão ao nosso irmão especial. Ver a face de Cristo nele, o símbolo do perdão no curso, liberta a nós dois da prisão do ego de culpa e ódio. Olha o que a gente estava falando antes. Não é só o outro que a gente não está liberando, é nós mesmos. Como lemos nas inspiradoras e familiares palavras de Erguendo o Véu, a culminação da nossa jornada através dos 4 obstáculos do ego à paz. É uma passagenzinha do capítulo 19. Eu tava querendo, gente, ontem eu fiquei pensando assim, nossa, eu tinha que fazer um vídeo de meditação do perdão. Não tinha que fazer um vídeo da libertação, que tu acha, Soninha? Fazer um vídeo da meditação referente à lição 121, que é a gente fechar os olhos e imaginar a pessoa tal num lugar que a gente costuma encontrar essa pessoa e tentar imaginar, né? Tentar imaginar a luz naquela pessoa e aí depois a luz daquela pessoa irradiando primeiro do nosso inimigo. Aí depois que a gente consegue ver aquela luz do inimigo, a luz do inimigo passar para o nosso relacionamento especial, né? E aí depois ele se tornando depois passando essa luz pra gente. Fiquei muito querendo fazer, sabe? Só que eu não sei fazer vídeo assim, quer dizer, não sei fazer áudio, sabe? Eu vou pesquisar como que faz, só para colocar uma imagem bonita, uma música bonita no fundo e ficar só a minha voz, em vez de ser eu ali de novo. Vocês não devem estar nem aguentando minha cara mais. Ai, mas eu acho que eu vou fazer sim. Eu acho que eu vou fazer. Beleza? Então essa passagem do capítulo 19 fala aqui: liberta o teu irmão aqui como eu te libertei. Jesus está dizendo isso. Liberta o teu irmão aqui como eu te libertei. Dá-lhe a mesma dádiva e não olhes para ele com qualquer espécie de condenação. Que o vejas tão sem culpa como eu olho para ti. E não vejas os pecados que ele próprio pensa ver dentro de si mesmo. Que o irmão pensa ver dentro de si. Oferece ao teu irmão a liberdade e a liberação completa do pecado. Aqui, no jardim da aparente agonia e morte, aqui no mundo. Assim, nós iremos preparar juntos o caminho para a ressurreição do Filho de Deus e permitir que ele mais uma vez ressuscite para a lembrança feliz do seu Pai, que não conhece o pecado, nem a morte, mas somente a vida eterna. Juntos nós desapareceremos na presença além do véu, não para nos perdermos, mas para nos acharmos, não para sermos vistos, mas conhecidos,
e conhecendo, nada no plano que Deus estabeleceu para a salvação ficará por fazer. Esse é o propósito da jornada, sem a qual a jornada é sem significado. Aqui está a paz de Deus, que te é dada eternamente por Ele. Aqui está o descanso e a quietude que buscas, a razão da jornada desde o seu início. O céu é a dádiva que deves ao teu irmão, a dívida de gratidão que ofereces ao Filho de Deus em agradecimento pelo que ele é e pelo que o seu Pai o criou para ser. Na verdade, você mesmo. Eu. O oceano. Portanto, se nós realmente queremos as dádivas do perdão, devemos estendê-las a cada fragmento da filiação, sem exceção. Depois, mais adiante, pelo que o professor Ken já falou, Jesus vai entrar na parte do que significa o perdão verdadeiro, né? Porque o ego ainda faz aquele perdão para... Esqueci agora, mas não é o perdão verdadeiro, né? Mas o perdão do ego, que não é perdão coisa nenhuma, né? Mais uma parte da lição. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Jesus pergunta de novo. Que outras dádivas além destas são dignas de serem buscadas? Que valor imaginário, que efeito trivial, que promessa fugaz que nunca será cumprida pode conter mais esperança do que aquilo que o perdão traz? Essa é a questão, repetida desde as lições iniciais, que Jesus continuamente coloca. Ele contrasta as dádivas do ego com as dele. E assim ele pergunta: o que você quer? Um dos pontos centrais de Um Curso em Milagres é o de que nós acalentamos o fato de sermos miseráveis, pois isso garante nossa existência separada, pela qual algo ou alguém mais é responsável. Nossa dor poderia ser qualquer coisa, desde que não venha da nossa decisão. Se não estamos felizes, no entanto, é apenas porque escolhemos não ser felizes. E Jesus nos ajuda a entender essa insanidade. Por que buscarias uma outra resposta, além da resposta que responde a tudo? O perdão? Esse novamente é o cerne de todos os relacionamentos especiais. Buscar uma resposta para a dor em qualquer lugar que não seja onde a resposta real pode ser achada. Busques, mas não ache. Lembra? A premissa do ego. Jesus nos pede para olharmos para como não pedimos demais, mas como pedimos tão pouco. Que ficamos felizes em buscar as migalhas em vez do banquete, as partes da canção em vez da canção em si. Gente, mais uma vez tenho que dizer para vocês, leiam a canção da oração. Não importa em que parte do livro vocês estejam, tá? Leiam a canção da oração ou assistam às aulas da Ingi Gavirag, da minha professora querida, amada, que ela fez as aulas de toda a canção da oração. É linda demais, vale a pena. Assim como já vimos nas páginas iniciais de A Canção da Oração, Jesus afirma muito especificamente esse ponto. O segredo da oração verdadeira é esquecer das coisas que pensas que precisas. Pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado e depois perdoá-lo. Da mesma forma, na oração,
passas por cima das tuas necessidades específicas, tal como as vês, e entregas nas mãos de Deus. Lá não queres ter outros deuses diante dele, de Deus, né? Do nosso Pai. Nenhum amor a não ser o dele. O que poderia ser a sua resposta, a resposta de Deus, exceto de que te lembres dele? É o que ele diz, lembre do teu Pai. Isso pode ser negociado a favor de um conselho sem importância sobre um problema que tem a duração de um instante. Deus só responde a favor da eternidade. Mas, ainda assim, todas as pequenas respostas estão contidas nisso. Isso é uma pequena passagenzinha da canção da oração. Então, voltando na lição, Jesus perguntou: por que buscarias uma outra resposta, além da resposta que responde a tudo, né? O perdão? Eis aqui a resposta perfeita, dada a perguntas imperfeitas, a pedidos sem significado, a pouca disponibilidade para ouvir, a menos da metade do zelo que poderias dar e a uma confiança parcial. Eis aqui a resposta perfeita a todas as perguntas imperfeitas, o perdão. Isso simplesmente engloba tudo o que fazemos. Apesar do nosso pedido de ajuda, nunca é a ajuda o que realmente queremos. Se fosse, não estaríamos sofrendo, pois teríamos ido para dentro, para a mente, e pedido ajuda ao Espírito Santo e mudado nossa percepção. Então, quando a gente está pedindo ajuda da boca para fora, a gente nem quer. Sem fazer isso, todos os nossos pedidos são sem significado. Estamos orando para ninguém. Para o Deus ego nós estamos orando, que é pior ainda. Me perdi. Ok. Então, se a gente quisesse ajuda mesmo, teríamos ido para dentro, teríamos ido para a mente, pedido ajuda ao Espírito Santo e mudado nossa percepção. Sem fazer isso, todos os nossos pedidos são sem significado, pois o único pedido significativo é pelo perdão, que também é a única resposta significativa. O que poderia ser mais simples? E ele coloca aqui uma passagem do capítulo 3. A oração é um modo de pedir alguma coisa. É o veículo dos milagres. Mas a única oração significativa é a que pede o perdão. Porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração no sentido usual vem a ser completamente sem significado. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possa ser capaz de reconhecer o que já possuis. E depois ainda Jesus vai mais além, né? Dizendo numa parte do texto que eu não sei aonde, que diz que na verdade Deus nem perdoa. Né? Ele vai fazendo por partes, né? Então, por que ele diz que o perdão, na verdade, uma vez que o perdão tenha sido aceito, o Pai nunca perdoou, porque ele nunca julgou, porque ele sabe que isso tudo que nunca aconteceu, então o que ele estaria perdoando? Então Deus não perdoa, porque Deus não julga, né? Mas mesmo, o que aconteceu? A gente não aceitou que Deus não estava nos julgando. A gente acreditou no ego, que contou a historinha de que sim, que Deus não estava só nos julgando, como ele ia acabar com a nossa raça. Então a oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido que possa ser capaz de reconhecer o que já possui. Na verdade, a gente já tem o perdão.
E na verdade não tem porque não era necessário ter, mas é como se já tivesse, né? Só que a gente não aceitou. O perdão torna possível o reconhecimento da nossa abundância como filho de Deus. Nas palavras da famosa canção Gershwin, que diz: quem poderia pedir qualquer coisa mais? Perdão torna possível o reconhecimento da nossa abundância como filho de Deus. Na verdade, o reconhecimento como filho de Deus, que tudo é, que tudo abrange. Eis aqui a resposta: não a busques mais, não acharás nenhuma outra em vez dela. Eis aqui a resposta: o perdão, a gente dar e a gente aceitar o perdão como algo que já é nosso. Não a busques mais, não busques mais a resposta, não acharás nenhuma outra em vez dela. As respostas do ego são vistas fora de nossas mentes, no mundo e no corpo, assim como nossos problemas, assim como o perdão do ego, né? Esse perdão de fora da mente não tem significado algum. No entanto, o verdadeiro perdão não é encontrado externamente, mas na mente, o verdadeiro local do problema. Enquanto mantivermos nossas identificações separadas, vamos ver problemas onde eles não existem, buscando soluções no mundo, enquanto magicamente trazemos o Espírito Santo para nosso sonho, para nos ajudar lá. Como vamos ver depois, essa dinâmica é conhecida como perdão para destruir. Era isso que eu queria dizer, que me faltou a palavra. O perdão do ego é o perdão para destruir, porque ele vai e busca o perdão no mundo e não na mente. O plano de Deus para a tua salvação não pode mudar nem pode falhar. Se grato por ele permanecer exatamente como Deus o planejou. Mais uma vez, o plano de Deus deve ser visto de forma metafórica, expressando o fato de que a resposta, como um reflexo do amor de Deus na pessoa do Espírito Santo, é encontrada em nossas mentes. Nada que acreditamos ter feito pode mudar esse fato da expiação, pois nada mudou no céu, pois nada mudou o céu. Aceitar essa correção feliz para a substituição de separação do ego é o plano de Deus para a salvação e ele não pode ser mudado. Ele continua, ele permanece exatamente como Deus o planejou. Imutável esse plano de Deus, ele está diante de ti como uma porta aberta. Ele te chama de além do umbral com boas-vindas calorosas, pedindo-te que entres e sinta-te em casa, onde é o teu lugar. Jesus está falando da mente certa, onde a resposta é encontrada. A memória do amor de Deus espera aí de forma imutável, na sala que fechamos e selamos. Como vimos na lição anterior, o perdão é a chave para a felicidade, porque ele abre a porta para esse túmulo lacrado, revelando a resposta verdadeira que nos dá boas-vindas. Escolher Jesus como nosso professor nos permite usar sua chave amorosa para abrirmos a porta trancada. A motivação para aceitarmos as calorosas boas-vindas vem de reconhecermos que esse mundo não é o nosso lar. E que a vida aqui convida apenas à dor e à miséria. Assim, somos finalmente capazes de nos unirmos ao amor que sempre esteve unido a nós. Pois o que te atrai além do véu, a porta aberta,
está também profundamente dentro de ti. É inseparável da tua vontade e completamente uno. Vamos ver. É uma pergunta aqui da Soninha. Okay? Às vezes me pergunto o que farei depois que sentir que aprendi todas essas lições. Que lição emocionante, parece ser o final de tudo. Exatamente, a gente tem várias passagens assim no livro todo, né? Várias passagens emocionantes que parece ser o final de toda dor, assim. E a gente vai experimentar isso aqui ainda, antes de Deus dar o último passo e a gente acordar de vez no céu, assim. Primeiro a gente vai acordar aqui e viver um sonho feliz aqui. Não vai ser uma mudança abrupta, que isso a gente tem muito medo ainda. Por isso que muitas passagens Jesus nos diz que a gente não tenha medo de que a gente vai ter essa passagem abrupta, de que a gente vai embora daqui e deixar os nossos entes queridos na mão, ou então que vai ser algo assim amedrontador, que a gente não está preparado. Nada disso. Nada disso. É muito amoroso para cada um de nós, levando em consideração todo o nosso medo. Jesus entende. É por isso que ele fez esse curso tão amoroso para a gente, né? Eis aqui a resposta. Preferirias ficar do lado de fora, quando o céu inteiro espera por ti do lado de dentro? Coisa mais linda, né? A gente não quer mais ficar do lado de fora. Por isso que a gente está aqui. Aprendendo a ter a visão que enxerga que a porta sempre esteve aberta. E que, na verdade, nosso verdadeiro ser nunca saiu de lá. A gente só precisa acordar do lado de lá, né? Mais uma vez, a resposta está em nossas mentes certas. Pacientemente esperando nossa decisão de nos unirmos a ela, as nossas mentes certas. Ficar do lado de fora dessa porta significa que preferimos o lar do pecado, culpa e medo do ego. Continuamos querendo acreditar nisso, né? Acreditar nos sonhos secretos do ego, por trás do qual está o mundo de sonhos do corpo. A resposta amorosa do Espírito Santo espera do lado de fora de ambos, convidando-nos a voltarmos e estarmos em paz. E Jesus diz: perdoa e serás perdoado. Como dás, assim receberás. Inerente a essas palavras está o tema da unicidade, o professor Ken nos diz. Se eu mantiver algo contra você, uma vez que as mentes são unidas, também estarei mantendo contra mim. De fato, foi por mantê-lo contra mim que o projetei. Eu mantenho algo contra mim, então eu não aguento essa dor e projeto contra você. É isso que acontece. No entanto, mudar minha mente sobre você, vendo a face da inocência em vez da face da culpa, reflete a mesma mudança em mim. A forma com que eu o vejo é a forma com que vejo a mim mesmo. E até que a gente se dê conta, né? Precisa treinar e deixar que Jesus tire todo esse iceberg que está imerso, em vez de no oceano, imerso na lama. É dando que se recebe, exatamente. Essa frase já é. Então Jesus vai nos ajudando a subir esse iceberg, né? Que nem no mar, só que no caso da escuridão do nosso inconsciente, está na lama isso, né? Então ele começa a nos ajudar a trazer isso para cima, a trazer isso para o consciente, da forma que a gente possa ver que realmente o que eu penso do outro
é o que eu penso de mim. Então, a forma com que eu o vejo é a forma com que vejo a mim mesmo, porque somos figuras no sonho único de pecado e culpa, concomitante com a esperança mágica de escapar da punição da culpa, vendo o pecado fora da mente, no mundo, no corpo. No entanto, nós realmente compartilhamos o sonho feliz do Espírito Santo também, no qual perdoar e ser perdoado, dar e receber é um só. É isso aí. Não há outro plano senão esse para a salvação do Filho de Deus. Regozijemo-nos hoje por ser assim, pois aqui temos uma resposta clara e simples, além do engano na sua simplicidade. Todas as complexidades que o mundo teceu com frágeis teias de aranha desaparecem diante do poder e da majestade dessa declaração extremamente simples da verdade. O texto nos diz que a complexidade é do ego, lá no capítulo 15, e que seu sistema de pensamento é mesmo extraordinariamente complicado, moldando a realidade para se encaixar em suas necessidades, para que nos tornemos pecadores miseráveis, que alcançaram o impossível. Além disso, Deus se torna tão insano quanto nós, pois ele vai roubar de volta o que roubamos dele. Essa insanidade é projetada, fazendo um universo físico e um corpo que são complexos, para dizer o mínimo. Continuar sustentando o corpo é uma tarefa incrivelmente difícil, exigindo atenção constante. A gente sabe, né? A isso é acrescentado ainda o corpo psicológico, com suas necessidades especiais. E nós vemos a desordem caótica que o ego fez. É um espanto que consigamos atravessar o dia. É verdade, gente. É verdade. Às vezes eu mesmo penso assim, meu Deus, como atravessar isso tudo? Até quem tem filho pequeno, ou quem tem filhos, né? Sabe o que é a gente, às vezes, não saber como lidar com os conflitos na mente do filho, principalmente criança, porque adulto a gente, né, ainda tem uma outra compreensão das coisas, a gente vai em busca de ajuda, mas a criança não. Então, eu com a minha filha, assim, é a minha maior sala de aula, assim, de amor e perdão e constantes, assim, porque ela tem 9 anos e ela é uma criança que compreende totalmente um curso em milagres. E então imagina, ela se sente um ET no meio dos amigos, dos colegas na escola, né? Imagina se a gente já se sente. Então, essa desordem caótica que o ego fez, tanto no nosso corpo físico quanto no nosso corpo mental, psicológico, bem como o professor Kennedy fala aqui, é um espanto a gente conseguir atravessar o dia. É só com o curso em milagres mesmo. Eu não sei como que a gente conseguiu chegar aqui, tendo um pouquinho de sanidade ainda, né? Conseguindo ouvir 15 anos essa, Aninha. Nossa maior escola, né, de amor e perdão, eu digo. São os filhos. Vocês têm que ler, Soninha tá lendo, né, Soninha? Vocês têm que ler o livro do professor Kennedy, Pais e Filhos. Para quem não é pai, não é mãe também, porque você é filho, né? Então, a resposta, no entanto, né, ele diz aqui que é um espanto que conseguimos atravessar o dia.
A resposta, no entanto, é muito simples. Ai, Jesus! Nada disso aconteceu. O mundo de sonho continua sendo um sonho, criatura. Só falta Jesus dizer isso pra gente, né? Ai, ai. É paciência com esses irmãos, né? Tá gostando, Soninha, do livro? Pois tu conta pra nós lá no YouTube, na descrição do vídeo lá, dá o teu depoimento sobre o livro do professor Ken, pra ver se mais alguém se anima a ler. Então a resposta, no entanto, é muito simples, nada disso aconteceu, o mundo de sonho continua sendo um sonho. O perdão significa dar um passo atrás, com o amor de Jesus ao nosso lado, olhando para os dois sonhos, o do mundo e o da mente. Percebendo que eles são apenas véus tênues e ilusórios, que ocultam a verdade e a luz de nós. No entanto, quando olhamos para a culpa e seu mundo, eles desaparecem e vemos que não tinham o poder de ocultar a luz do amor de Deus. Nossa disponibilidade de desinvestirmos nossa necessidade de estarmos certos e mantermos a ilusão da nossa identidade permite que essas complexidades desapareçam, conforme sorrimos para a tolice do que tentamos fazer. O sistema de pensamento de culpa não é uma sólida parede de granito, mas uma frágil teia, como essa passagem já citada explica, do capítulo 18. Pois a realidade da culpa é a ilusão que parece fazer com que ela seja pesada, opaca, impenetrável e um fundamento real para o sistema de pensamento do ego. Sua transparência e pouca consistência não são evidentes até que vejas a luz por trás dela. E então tu a vês como um frágil véu diante da luz. Essa barreira, aparentemente pesada, esse solo artificial que parece uma rocha, é como um bloco de nuvens escuras e baixas que parece ser uma parede sólida diante do sol. Sua aparência impenetrável é totalmente ilusória. Ela dá passagem suavemente aos topos das montanhas que se erguem acima dela e não tem qualquer poder para impedir qualquer pessoa disposta a escalá-las e ver o sol. Não é forte o suficiente para impedir a queda de um botão, nem para segurar uma pluma. Nada pode se basear nela, pois é apenas uma ilusão de um fundamento. Tenta apenas tocá-la e ela desaparece. Tenta agarrá-la e nada terás em tuas mãos. Caramba! Ilusões não têm o poder de deter a simples verdade da expiação. Aí quando a gente sente, a Soninha tá dizendo que ela não tá nessa lição, mas ela sentiu que precisava ouvir. E isso acontece mesmo, gente, sabe? Às vezes acontece, assim, a gente tá num caminho, a gente sentiu de assistir uma lição mais adiantada, não tem importância. Se sentiu, assiste mesmo, que nada é por acaso no caminho da salvação, não. Meus queridos, seguinte... Falei para vocês que eu ia tentar fazer toda essa live num vídeo só, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu recém tô na metade. Então, para que novamente não fique um vídeo muito pesado para eu editar e subir para o YouTube, eu vou parar esse vídeo aqui e em seguida eu volto de novo para o Instagram para fazer a segunda
metade dessa aula, tá bom? Senão vai ficar muito pesado para subir, tá bom? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!